bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor no Salmo 23, versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Graças a Deus pela sua preciosa palavra. Nós estamos aí caminhando nesse Salmo 23 e agora vamos rapidamente pensar nesse versículo 4. Pensando sobre ele, qual palavra traduziria essa declaração de fé do salmista? Experiência com Deus é a palavra que traduz essa confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É experiência. Romanos 5, ele fala que a provação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E aí, meu irmão, minha irmã, o salmista Davi, ele está falando, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu sei o vale que eu tenho passado. Você sabe o vale que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, tem passado. Será que nós podemos falar que temos experiência que o Senhor tem sido bondoso para conosco? Eu, de uma maneira geral, conheço alguns daqueles que assistem assim de maneira mais assídua o nosso canal. São pessoas que têm experiência, passam por lutas, mas o Senhor tem dado vitória. Essa experiência, meu irmão, minha irmã, que você tem tido até hoje, podemos falar Ebenezer ou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você, juntamente comigo, se nós podemos falar que até aqui o Senhor nos ajudou, nós devemos olhar em frente e falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não tema. Lembre-se da sua experiência com Deus, intimidade com o Senhor, conhecer a Deus. Eu me lembro que, já terminando os 4 anos de seminário, um pastor muito querido, que à época era diretor do Seminário Presbiteriano de Campinas, pastor Adão Carlos, numa conversa com a nossa sala, ele perguntou para algumas pessoas, como é que está a sua fé hoje, depois de 4 anos aqui no seminário? É triste, mas pessoas, ao estudar, elas acabam se apostatando da fé muitas vezes. Pessoas, muitas vezes, desanimam na caminhada. E aí o pastor Adão Carlos faz essa pergunta, como está a sua fé em relação a quando você entrou aqui? E eu fiquei muito impactado que um colega de classe, muito sério, falou assim, eu estou tão bem quanto eu estava há 4 anos atrás. Imagine, num contexto onde pessoas desanimam da caminhada, pessoas se afastam da presença do Senhor, você falar que está tão bem quanto aos 4 anos atrás, quando você começou no seminário, era algo que nos deixa orgulhoso. Você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa mensagem, como está a sua fé depois de tanto tempo caminhando com o Senhor?
Eu creio que todos nós falaríamos como esse rapaz falou: não estou tão bem quanto eu estava 4 anos atrás, quanto eu estava antes da pandemia. Só que, para minha surpresa, o reverendo Adão Carlos falou assim: está errado. Tem 4 anos que você está estudando mais sobre a palavra do Senhor, sobre a pessoa de Deus, quem Deus é, a ação do Espírito Santo, a soberania de Deus. Não dá para estar como estávamos há 4 anos atrás. Precisamos crescer cada dia na graça e no conhecimento de Cristo. Pedro fala isso. Cuidado para você não cair, mas antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Experiência com o Senhor, intimidade, maturidade e crescimento espiritual vai fazer com que nós possamos falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cuidado de Deus vai nos consolando. Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça cada dia mais a ponto de falar: ainda que aconteça isso, e você sabe os ainda que pode acontecer nesse momento na sua vida. Não tema mal nenhum, porque hoje você conhece mais sobre o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Deus abençoe a sua vida. Deus amado, obrigado, ó Pai, por essa experiência maravilhosa do nosso querido salmista Davi. Nos ajude, ó Pai, a replicar essa declaração de fé na nossa caminhada diária. Abençoe esse irmão e essa irmã, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam empoderados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, numa confiança sobrenatural e confessar que não importa a situação, nós não tememos porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.